Boa tarde a todos. Desde o início desse seminário, que as pessoas têm colocado, né, muitas emoções, eu já chorei bastante também, né, em algumas apresentações, mas, assim, estou vivendo uma emoção diferente de estar aqui, porque não estava escrito. Não. Fui, assim, convidada por Fátima e, claro, né, representando o Estado de Pernambuco, para falar rapidinho, em 2 minutos, que não é fácil, porque eu falo demais também, né? Todo mundo já me conhece, sobre o processo de inserção no mercado de trabalho no Estado de Pernambuco. O nosso projeto ele está lotado numa gerência, que a gente lá classifica como gerência de projetos especiais, e o gerente ele me convidou para fazer essa parte de articulação com as empresas, porque ele entendia, e a gente discutia com todos da equipe, que precisaria de uma pessoa que fosse o articulador nesse processo. Os outros profissionais da equipe eles estavam na formação desses jovens, mas precisava de alguém que fosse nesse corpo a corpo, junto aos empresários, sensibilizando, articulando, negociando cotas de vagas de emprego, preparando esses jovens. Então, nesse processo, foi criado o núcleo de empregabilidade, pensamos num núcleo que seria justamente, inicialmente, até as pessoas brincavam, era Maria José, que era a responsável pelo núcleo, onde eu partia para essa ação junto ao empresário, onde apresentava o projeto, onde sensibilizava, onde definia com ele as possibilidades de cotas de vagas e, automaticamente, também trabalhava com ele quais as possibilidades, como era o processo seletivo, e qual o perfil que ele exigia, para poder a gente voltar para o projeto e a gente verificar, junto a toda a equipe, os jovens que estavam dentro daquele perfil e como a gente poderia orientar esse jovem para participar do processo seletivo daquela empresa. E a gente começou a perceber que cada empresa tem um processo seletivo diferente. Uma trabalha com entrevista, outra trabalha com dinâmica de grupo, e os nossos jovens precisavam ser preparados, né? E a gente encaminhava eles e a gente conseguia estabelecer uma inserção mais eficaz, porque ele já chegava lá no processo com algumas noções. A gente sentava com ele, conversava com ele, preparava ele, orientava ele. Mas, ao mesmo tempo, no início da inserção do mercado de trabalho, sentimos, porque eu estava só nesse processo de abrir oportunidades de emprego, a gente também teve alguns pequenos problemas, a gente perdeu alguns jovens, eles entravam na empresa e eles desistiam nas primeiras semanas. Então, começamos a perceber que precisaríamos ter um acompanhamento no processo de adaptação desse jovem, no mínimo nos primeiros 6 meses dentro da empresa. E isso era saudável para o jovem, porque era o primeiro emprego dele, ele não tinha nenhuma percepção de como era o movimento interno da empresa, e também passava para a empresa, e passa hoje para a empresa, uma certa segurança, porque ela sabe que conta com alguém do projeto que está acompanhando. Qualquer situação que o jovem apresenta, automaticamente eles entram em contato com a gente. Só que eu não tinha condições, ou eu abria oportunidade de emprego, ou eu acompanhava. Então, foi discutido com o Conselho, e aí foi propiciada a oportunidade da gente contratar uma psicóloga, que está com a gente desde fevereiro, ela foi contratada para fazer esse acompanhamento. Eu me responsabilizo em abrir as oportunidades de emprego, preparar para o processo seletivo, e ela entra com todo acompanhamento pós-inserção desse jovem. Até a presente data, a gente tem tido resultados positivos, porque qualquer situação que a empresa perceba, ou o jovem, a gente tem uma situação de uma jovem que ela entrou numa empresa do mercado lá, e ela, na segunda semana de emprego, ela ligou para a gente e disse que não tinha condições, porque o trabalho era muito puxado. E hoje já vai fazer 3 meses ela está, porque ela tinha uma dificuldade nesse processo de adaptação. Então, o diálogo com a empresa, o núcleo, ele é a principal fonte de abertura de vagas. E, ao mesmo tempo, a gente faz esse diálogo com o jovem e com a empresa no processo pós-inserção. E, atualmente, nós estamos com um grupo de jovens onde a gente começa a entender que a gente está trabalhando mais detalhadamente o perfil dele. Por quê? Qual a grande dificuldade que o núcleo encontrou? Associar o perfil do jovem para esse emprego formal com os critérios que esse emprego formal define. Tá? E, assim, no início foi muito doloroso para a gente, porque a empresa chegava para a gente e dizia: ensino médio, 18 anos, tem que ter tais habilidades, e o nosso jovem, ele realmente está precisando de oportunidade, mas ele ainda não conseguiu, né, desenvolver tais habilidades. E aí
É um grande desafio ainda hoje, porque a empresa ela não muda os critérios dela, o mercado formal não muda os critérios, e a gente precisa inserir os jovens. Esta semana, terminamos um trabalho com esse grupo dos jovens, que a gente ainda não conseguiu inserir, porque a gente preparou um instrumento onde a gente foi avaliar as competências dele, identificar quais as competências, qual o desejo dele, se ele quer realmente autogestão, se ele quer o emprego formal. E aí eu estou com uma situação que vou trabalhar futuramente com toda a equipe, que tem um bom grupo de jovens que quer o emprego formal, mas em algumas competências e alguns critérios de perfil de pré-seleção, ele ainda não está atendendo ao mercado formal. Então, assim, é um grande desafio e a gente está tentando encontrar qual empresa ela se adequaria àquele perfil daquele jovem. E a gente tentar encaminhar aquele jovem para aquele perfil daquela empresa, ou que ela está mais sensível para receber o jovem dentro dessa situação atual dele. Então, esse é um grande desafio que a gente já identificou na avaliação desse perfil de 28 jovens que está lá no projeto. Tá? Hoje, bom, se não vou falar muito, esse no resumo, é o que acontece no núcleo de empregabilidade lá no estado de Pernambuco.